Bem, Adilson, eu peço que você faça a oração, tá? O espaço é seu, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos então fazer uma prece. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos, para podermos estudar um pouco mais a respeito da doutrina espírita, naquilo que se refere ao magnetismo. Ilumina, Senhor, a todos nós. Ilumina as nossas mentes. Ajuda-nos com a Tua inspiração a compreendermos da melhor forma possível os assuntos que são necessários para o nosso desenvolvimento, para os nossos trabalhos. Ilumina os nossos corações para que estes conhecimentos saibamos colocar em prática no auxílio aos nossos semelhantes. Nos abençoe durante todo este seminário de hoje, para que tenhamos harmonia, fraternidade, alegria e muito aprendizado para todos nós. Abençoe aqueles que ainda não conseguiram chegar, para que também cheguem em paz. Que Deus nos abençoe, nos envolva de muita luz e muito amor sempre. Bom dia mais uma vez. Então, estamos aqui de novo para continuarmos estudando a respeito de magnetismo. Desta vez pegando um tema bem mais específico, sistemas fluídicos. É um tema que nós ainda sabemos muito pouco a respeito, para começo de conversa. É um tema muito amplo, muito vasto. Há algumas coisas na literatura espírita a respeito desse assunto. Alguns espíritos trazem algumas noções, como André Luiz, por exemplo. Alguns espíritas se atreveram a escrever alguma coisa a respeito também, desenvolvendo esse tema. Mas tudo isso dentro da nossa capacidade atual de compreender. E, logicamente, sendo o Espiritismo uma ciência, ele segue nesse campo de maneira muito prudente, como deve ser, buscando ter um bom senso na disseminação desses conhecimentos. Se nós formos buscar na literatura fora do Espiritismo, seja na internet, seja em livros espiritualistas, esotéricos, aí nós vamos encontrar muita coisa. Muito material a respeito, porém sem comprovação. Por isso, o Espiritismo ele segue devagar, a passos lentos, mas a passos seguros. Porque na internet ou nas obras espiritualistas das mais diversas correntes, encontramos muita coisa, mas também encontramos muita coisa divergente. E aí, com que nós vamos ficar? E nós não podemos deixar de lado o aspecto científico da doutrina espírita. Por isso que nós vamos afirmando aquilo que nós já temos uma certa segurança para afirmar. Aquilo em que nós não temos essa segurança, nós o colocamos como uma hipótese, como algo que talvez seja muito viável, mas ainda uma hipótese. Para que a gente não fique a afirmar aquilo que não tem ainda evidências a respeito. Então, tem muitos livros que vão aprofundar bastante o estudo, e ontem eu ganhei um livro, eu já tinha lido, mas eu tinha baixado da internet, né? Encontrei na internet, baixei, mas ontem eu ganhei o exemplar de Mãos de Luz, da doutora Bárbara Brennan. Esse livro eu já tinha lido, sei, talvez há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu li essa obra. Realmente ela é muito interessante. Ela traz um avanço nas percepções
que se chamaria nesse campo de extrasensoriais. Traz um aprofundamento com relação a centros de força, com relação a todo o nosso sistema fluídico, mas a grande questão é, nós não temos como evidenciar isso ainda. Existem avanços aqui no Ocidente com relação a esses estudos, de forma científica, tem. Tem muita gente que vem se dedicando a buscar evidências, comprovações, através de meios tecnológicos dos campos fluídicos. O primeiro surgiu com através da Kirliangrafia, né, a máquina desenvolvida pelo casal Kirlian, mas que hoje já tem outro nome, se chama bioeletrografia, que era apenas a fotografia dos dedos, ou no máximo de uma mão, para uma análise, uma investigação da aura. Mesmo assim, é um equipamento que podemos afirmar, apesar do avanço que ele representa, podemos afirmar que é uma fotografia muito rudimentar do nosso sistema fluídico. Porque o nosso sistema fluídico, nós temos certeza disso, é muito mais do que a bioeletrografia consegue dar conta. Existem já máquinas mais avançadas, porque a bioeletrografia utiliza um maquinário digital, aliás, um maquinário que não é digital. Nós já temos um maquinário nesse sentido digital, onde o resultado sai na tela do computador, o resultado é online. Mas nós temos já máquinas que fazem essa fotografia da aura de corpo inteiro. Já existe esse tipo de equipamento. Caríssimo, lógico. Mas mesmo assim a gente ainda pode afirmar que são exemplos ainda rudimentares, mas que seguem a passos firmes, através de estudos científicos, que só vão afirmando à medida que as evidências realmente vão surgindo em cada campo, em cada tipo de estudo que se vai realizando. Então, nós precisamos ir nesse campo de maneira bem prudente. Não importa que seja de maneira lenta no conhecimento, mas é necessário que seja de maneira prudente, porque nós não podemos afirmar como verdade aquilo que é uma opinião particular. A doutora Brennan, ela traz aqui estudos muito avançados para outras coisas que eu já li a respeito do assunto, fora do âmbito espírita. O conhecimento que ela traz aqui são coisas muito avançadas, porque além de juntar a questão energética, além de expor a questão energética, ela junta também os aspectos psicológicos do ser, relacionados às questões que envolvem a aura, centros de força ou chakras, como quiserem. Mas como é que nós podemos dizer que isso aqui é verdade, é real? É uma experiência particular, que pode ser tudo verdade, mas eu não tenho como afirmar que é. Que é uma experiência particular, desenvolvida a partir das percepções dela, de uma capacidade extraordinária de vidência que ela tinha ou tem, não sei se ela já desencarnou. Ainda está, né? Ainda? Pois é. Então, uma percepção, uma capacidade, uma clarividência extraordinária que ela tem, que ela utilizava para compreender esse circuito vital do ser humano, e a partir daí ela foi tirando as próprias conclusões a respeito. E como terapeuta, ela foi desenvolvendo terapias em cima destas conclusões e dessas percepções que ela tinha. Mas ainda é uma experiência pessoal. André Luiz, o espírito, ele traz alguns conhecimentos a respeito disso, mas menos avançados do que os da doutora Bárbara Brennan, mas já são conhecimentos que também, mesmo sendo de André Luiz, precisam que a gente busque as evidências a respeito, porque são também uma experiência pessoal daquele espírito, que vai até os limites da sua capacidade de percepção.
Assim como nós, como encarnados, analisamos as coisas que vemos, que percebemos, que ouvimos, que passam pelos nossos sentidos físicos, a partir da nossa ótica pessoal, dentro dos limites que a nossa capacidade de percepção tem e de interpretação dos fenômenos que a gente vivencia. Então, eu posso olhar para uma pessoa, analisá-la de cima a baixo, analisar a sua roupa, a sua postura, o seu gestual, o seu jeito de falar, e interpretar aquela pessoa ao meu modo, dentro da minha vivência, das minhas experiências, da minha capacidade de percepção e de interpretação. Uma outra pessoa vai olhar a mesma pessoa, mas poderá fazer uma análise bem diferente da minha, porque são experiências pessoais, que partem da observação do próprio indivíduo. E aquela pessoa é apenas o que eu ou outro estamos afirmando? Lógico que não. Quantas coisas naquele indivíduo fogem da minha capacidade de perceber? Estão muito além dos limites das minhas percepções. Muita coisa. Ali é um espírito que está momentaneamente num corpo, que nesta encarnação passa por diversas experiências na sua vida, por diversos aprendizados, e que não é só isso, é um espírito que já teve N encarnações, passando por milhares de experiências das mais diferentes, que pensa de determinadas formas, que tem determinados sentimentos, e isso eu consigo captar? Não. Então, o que eu vou dizer daquela pessoa é parte da minha experiência pessoal, da minha capacidade de percepção, que é muito limitada. Então, as experiências da doutora Brennan, assim como do espírito André Luiz, e de outros que se arriscaram a adentrar por esse conhecimento, ainda é algo bastante limitado a respeito do que é o ser humano, do que é o ser, que possui coisas guardadas dentro de si, inimagináveis, até para ele próprio, que nós não nos conhecemos completamente. Para começar, a gente não lembra de nada ou de quase nada de experiências anteriores de outras encarnações. Tem alguns que lembram um pouco mais, mas mesmo assim ainda é muito pouco diante da totalidade de experiências que um ser humano atravessa nas suas mais diversas encarnações. Então nós precisamos ir com bastante cuidado nesse campo. Então o que nós vamos apresentar aqui, de forma básica, talvez vocês já conheçam mais do que eu, já tenham percebido além do que nós conseguimos perceber, talvez vocês tenham um conhecimento mais desenvolvido do que o nosso nessa área. Então a gente vai trocar ideias, vamos juntar as informações, buscando as convergências de informações, para que a gente possa ir se desenvolvendo nesse campo, buscando acrescentar algo mais a esse conhecimento, porque eu penso que conhecer a respeito dos nossos sistemas fluídicos, aí está a base para a gente desenvolver a terapia magnética. Um médico, ele trabalha com corpos, então ele precisa conhecer a anatomia humana, a fisiologia precisa se desenvolver, e a partir disso, eu sabendo como é que funciona um corpo humano, aí eu consigo entender como é que esse corpo adoece. E o que eu tenho que fazer para reverter aquele processo de doença. Se eu sei que o sangue ele circula através de artérias e veias, se eu conheço essa fisiologia, essa anatomia, eu sei que quem faz o sangue circular é o coração que faz esse bombeamento, além de outros processos secundários. Quando uma veia entope, eu sei que o sangue vai ter dificuldade para fazer o sangue continuar circulando. E a partir daí fica mais fácil eu desenvolver uma maneira de corrigir o problema, porque eu conheço a anatomia, a fisiologia e aquela patologia.
Eu lido com energias no magnetismo. Então eu preciso conhecer aquilo que eu vou tratar, que são os sistemas fluídicos. Conhecendo os sistemas fluídicos, sabendo como é que o ser humano funciona nesse âmbito das energias, eu vou conseguir entender melhor a patologia que envolve fluidos. Como é que os fluidos vão gerar uma determinada doença. E vai ficar mais fácil eu desenvolver uma forma de terapia, um modo de tratamento para aquele tipo de problema energético. O Barão de Poté, ele dizia que as doenças, elas estariam ligadas a 3 aspectos energéticos. Elas seriam produto da falta de energia, do excesso de energia ou da má circulação das energias. Então, ele coloca 3 causas na geração das doenças, quaisquer que fossem. Então, as doenças físicas, elas nada mais seriam do que produtos de uma desarmonia num nível mais sutil, num nível energético. E, logicamente, esses problemas a níveis energéticos, eles teriam uma outra causa anterior, que aí estaria no âmbito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O espírito que pensa e sente, que pode gerar desarmonia no perispírito a nível energético, que pode gerar doenças a nível físico. Logicamente, essa é uma regra geral, mas há exceções. Tem um texto na Revista Espírita, Kardec colocou lá, o título do artigo é As 3 causas principais das doenças. As doenças que começam a nível físico, as doenças que começam a nível perispiritual e as doenças que começam a nível do espírito. Então, o corpo físico ele também pode ser um gerador de doenças, assim como o perispírito também, não somente o espírito. E aí nós teríamos a nível físico as doenças que são causadas pela má alimentação ou pela falta de alimentação, causado pelos mais diversos tipos de drogas, como o álcool, o cigarro. Porque aí o indivíduo, por mais que ele faça uma transformação no seu espírito, se ele quer se curar da cirrose, ele tem que parar de beber. Ele pode se tornar muito humilde, muito caridoso, muito fraterno, muito paciente, mas ele ainda bebe, ainda tem a cirrose. Porque ela foi gerada não pelo seu espírito em desarmonia, mas pelo uso da bebida alcoólica. Por que que ele bebe? Aí é outra história, que pode estar a nível do espírito. Mas a causa imediata seria, no caso, nesse exemplo, a bebida. Assim como os cânceres que existem por aí, o câncer de pulmão, por exemplo, que é gerado pela nicotina. Será que se o indivíduo não fumasse, ele desenvolveria aquele câncer? Não sei. Talvez sim, mas talvez não. Talvez ele só tenha desenvolvido aquela doença justamente por esta causa material, que é o cigarro que ele usa. O câncer já estava instalado a nível perispiritual? Acredito que não. Porque precisamos entender, para a gente começar a estudar sistemas fluídicos, nós temos um espírito, um perispírito e um corpo que interagem e reagem continuamente um sobre o outro. Se eu como um alimento que me faz mal, isso gera um mal-estar físico. Se essa situação ela perdura e se torna crônica, isso vai influenciar o meu perispírito com certeza. E a desarmonia que só estava a nível físico, agora ela também está a nível perispiritual. E, logicamente, isso vai se reverter também num agravamento do problema físico. E esse perispírito que já entrou numa desarmonia, isso também pode afetar o espírito.
E aí daqui a pouco eu posso ter problemas relacionados a pensamentos e a sentimentos. Então há causas físicas de doenças, há causas perispirituais e a grande maioria causas espirituais, que nascem no meu modo de pensar, no meu modo de sentir, os meus pensamentos e sentimentos. Que daqui a pouco eu estou com o perispírito desarmonizado e se isso perdura, se torna crônico, eu estou com o meu corpo físico em desarmonia também. Aí vai um órgão com problemas, se aquilo se agrava, daqui a pouco já estou com um outro órgão com problemas também, que esteja relacionado e daí por diante. E às vezes a gente vai encontrar, chega na casa espírita para o tratamento magnético, pessoas que às vezes é mais fácil você dizer o que é que ela não tem de problema do que relacionar o que ela tem. Chega às vezes pessoas têm problema cardíaco, o que mais você tem? Você tem mais algum problema? Tenho, eu tenho uma gastrite. O que mais que você tem? Eu também tenho diabetes. O que mais? Eu estou com cisto nos ovários. Tem mais alguma coisa? Tenho, eu também sofro de depressão. E por aí vai, a pessoa às vezes traz um rosário de coisas, de problemas, de doenças. E eu fico a me perguntar, será que ali não tem uma causa única energética? Será que não há ali, energeticamente falando, um único foco que está gerando todos esses problemas em órgãos diferentes, de formas diferentes, expressões diferentes das doenças? Será? Pode ser que sim. E aí a gente fica a tratar, vou tratar o coração porque ele tem problema cardíaco, vou tratar o ovário porque tem cisto, vou tratar o pâncreas porque tem diabetes, e por aí vai. E a gente fica fragmentando o tratamento e a gente vai percebendo que o resultado é muito pouco e muito lento. Porque talvez a gente não esteja se dedicando ao que é o foco do problema, ao que é o foco da questão. E aí entra a necessidade da gente desenvolver o tato magnético, da gente promover, mesmo entre nós mesmos, promover treinamentos de tato magnético, para aprimorar esta capacidade, para refinar o tato magnético que a gente já tinha, para termos percepções melhores, para que a gente consiga entender como é que surgiu aquela doença, qual o processo de instalação dela, a nível energético, lógico, estamos falando, porque o magnetismo é até onde o magnetismo vai. Ele vai até o perispírito. Tratar o espírito é o espiritismo que tem que fazer. O magnetismo em si, ele vai até o perispírito. Então, onde é que está o foco daquela doença? Como ela se instalou, como ela se desenvolveu, como eu posso tratar, para que aí eu possa ter um resultado melhor do tratamento que eu estou elaborando com relação àquela pessoa. Às vezes é necessário que a gente formule, pelo menos de maneira básica, um programa de tratamento para essa pessoa. O que é que eu devo tratar primeiro? O que é o principal aqui? Por onde eu devo iniciar? O que é mais grave? Ou o que é complicador dos demais problemas? Tem uma depressão profunda, e a gente sabe que o indivíduo em estado depressivo, ele acaba complicando os outros demais aspectos doentios. Então, talvez eu precise primeiro avançar um pouco no tratamento da depressão, me dedicar um pouco mais à questão da depressão, para depois eu ir um pouco mais nos outros problemas. Tem um outro problema que é grave, que também é urgente. Eu vou ter, então, que fazer uma definição, o que é que eu preciso agir em primeiro lugar, o que é que eu preciso tratar primeiro, ou ter como uma prioridade, para que depois eu vá avançando nos demais aspectos doentios do meu paciente. E aí vem um outro aspecto. Na nossa instituição, a gente não chama mais os doentes de pacientes, a gente chama de assistidos. Porque a gente descobriu que eles não são pacientes, que paciente remete a um ser passivo. Eu vou lhe tratar, então ele é um paciente. A psicologia ela já descobriu isso, por isso não chama de paciente, chama de cliente.
porque é ele quem vai se curar, é ele quem vai se tratar. Eu sou um auxiliar da natureza, como diziam os magnetizadores. O magnetizador é um auxiliar da natureza, ajudando a natureza a recompor aquele organismo, mas que precisa da participação dele. Porque a doença, dentro da concepção espírita, ela vai envolver corpo, perispírito e espírito. Vai envolver sentimentos e pensamentos que precisam ser burilados e melhorados. Precisa envolver emoções e energias que vão estar a um nível intermediário, perispiritual. E precisa envolver aspectos físicos, fisiológicos. Então, eu tenho a minha parte no tratamento como magnetizador, mas ele tem a parte dele como magnetizado, como doente. Então, ele não é um ser passivo diante do tratamento. Ele é um ser ativo, ele precisa ser um ser ativo, precisa fazer a parte que lhe cabe no tratamento. A cura precisa ser algo completo, vamos dizer assim, para que ele termine o tratamento e ele tenha uma nova visão sobre ele mesmo. Ele consiga ter uma nova visão sobre a própria vida. E uma vez um dos nossos doentes, ele perguntou, olha, eu não gosto de assistir às palestras, eu não sou espírita. Eu não sou espírita, eu não tenho a intenção de ser espírita, eu poderia fazer apenas o tratamento e não ir às palestras? Ele diz, olha, a palestra ela faz parte do tratamento. O tratamento não é somente o passe. O tratamento nosso ele se compõe de várias partes. Tem a parte energética, proporcionada pelo magnetizador, através do passe, através da água, que faz parte também importante do seu tratamento. Se compõe ainda da palestra que você assiste, para que você compreenda, onde nessa palestra você compreenda qual é a sua participação, a participação que você está tendo nessa doença que se instalou em você. E o que é que você precisa fazer para se recompor. Então, a palestra ela faz parte do tratamento seu. Assim também como o atendimento semanalmente que é feito com o atendente, que a gente chama de atendente fraterno, que vai fazendo esse acompanhamento do seu tratamento e vai lhe transmitindo novas orientações a cada semana para que o tratamento ele tenha um êxito. Então, todas essas partes são igualmente importantes, você precisa participar de todas elas. O nosso intuito, você assistindo a palestra, não é fazer com que você seja espírita, mas que você compreenda que você, com sua maneira de pensar, de ser, de agir, de sentir, você é o construtor da sua doença e vai ser o construtor também da sua saúde. Então, nesse sentido, ela é importante e faz parte do trabalho. Se não tivesse esse objetivo, você não era obrigado a assistir. Mas se você, como um indivíduo que se comprometeu a participar, a fazer o tratamento conosco, se você não assistir a palestra, você está eliminado do tratamento. Então, obrigatoriamente, você precisa assisti-la. Lógico que ele pode não ter aproveitamento nenhum. Ele pode dormir a palestra inteira. Ou ele pode assistir a palestra pensando o tempo inteiro em outra coisa. Mas aí já é a responsabilidade dele. Mas nossos esforços vão ficar pela metade se ele não fizer essa contraparte. Ele vai sair dali, pode sair dali curado da doença que ele apresenta, mas ele vai terminar sendo a mesma pessoa de quando começou, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele termine o tratamento e seja uma pessoa que pelo menos reflete, que pelo menos pensa a respeito de si e que busca ser, a partir daquele momento, uma outra pessoa, uma pessoa melhor. E isso, logicamente, vai influenciar grandemente na manutenção da sua saúde a partir dali. Isso não apenas moralmente falando, mas também fisicamente falando.
Porque quando nós aprendemos com o Espiritismo que nós somos um espírito no corpo e que o corpo é o instrumento desse espírito, nós vamos, a partir daí, nos compromissar melhor em manter a saúde física, cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, de todos os aspectos necessários para nós termos uma saúde física melhor. Isso vai contribuir. Isso vai contribuir com todo, logicamente. Nós vamos ter um instrumento mais afiado para ser um instrumento do espírito que nós somos. Então, logicamente, é muito melhor estar encarnado aqui na Terra com um corpo saudável do que com um corpo doente. Lógico que sim. É muito mais fácil para o espírito viver aqui na Terra, vivenciar, aprender as lições aqui na Terra, se a gente não tem que estar se preocupando tanto com a saúde comprometida do corpo. Há aqueles que já trazem, aqueles que têm determinados comprometimentos no seu corpo físico desde que nascem. Há outros que em determinada época da vida, mesmo com todos os cuidados, vai ter algum problema físico, principalmente com o avançar da idade, quando o corpo físico ele vai já começando a demonstrar os sinais de desgaste. Isso é natural. Mas até o ponto em que eu posso, nesse momento, nessa existência, cuidar do meu corpo físico, eu vou fazê-lo, porque é muito melhor viver aqui não tendo tanto que se preocupar com a doença física. Então, se eu posso cuidar da alimentação, da higiene física, se eu posso cuidar do meu repouso, então, lógico que isso é bom para mim, porque isso faz parte da existência. Espíritos elevados, quando eles desencarnam, eles têm um enorme respeito para com o corpo físico que eles utilizaram enquanto encarnados. Porque eles sabem o quanto aquele instrumento foi importante para eles estarem encarnados, para desenvolverem o seu aprendizado aqui na Terra através das experiências que o corpo físico lhe proporcionou. Então, eles têm um grande respeito com este corpo, que é uma dádiva divina, que Deus nos concedeu para o uso do Espírito e que nós precisamos, como gratidão à divindade, por termos esse organismo que é fantástico, termos esse organismo à nossa disposição, nós precisamos ser gratos a Deus cuidando desse organismo. Mas vamos adiantar aqui. É você quem vai passar ou eu? Certo, valeu. Isso aqui é básico, acredito que todo mundo aqui já tenha estudado e já saiba disso aqui. Vou colocar os óculos aqui, senão não consigo enxergar direito. Então, nós temos aqui, no topo da cabeça, o coronário, que ele é voltado para cima. Nós temos aqui na fronte, entre as sobrancelhas, entre os olhos, o frontal. Mais abaixo nós temos aqui na região da garganta, da laringe, temos o centro de força laríngeo. Nós temos aqui sobre o músculo cardíaco um pouquinho para a esquerda, ele não é centralizado, ele é um pouquinho para a esquerda, o cardíaco. Temos o centro de força gástrico, que fica na cavidade abdominal, não é propriamente sobre o estômago, porque o estômago ele fica aqui um pouquinho para a esquerda. Mas aqui é o finalzinho do estômago, ele é mais propriamente sobre o pâncreas, mas é na cavidade abdominal, fica o centro de força gástrico. Nós temos aqui o esplênico, aqui ele está muito para baixo, ele é um pouquinho mais para cima, mas não existem, para a gente encontrar na internet, figuras prontas mostrando. Nós vamos encontrar assim, muitas figuras. Se nós buscarmos sites espiritualistas, esotéricos, a gente vai encontrar muito. Mas, muitas vezes, envolvido figuras que têm um aspecto místico e aí que não cabe a gente aqui a gente estudar sobre isso. Então, ele é um pouquinho mais para cima, centro de força esplênico, na zona esplênica.
e nós temos na região genital o centro de força genésico. Então, vocês devem ter, não sei se vocês prestaram atenção, eu não chamei de chakra. Eu estou o tempo inteiro aqui falando de centro de força, ou eu vou falar de centros vitais. Eu não tenho nada contra que alguém fale chakra, não tenho nada contra. Mas eu particularmente, prefiro utilizar os termos na minha língua portuguesa. Então, eu prefiro falar centros de força, centros vitais, tá, do que usar chakra, mas não tem problema se alguém quiser usar o termo chakra. Chakra é o termo em sânscrito. Nós vamos ter na parte posterior, aqui, no finalzinho da cervical, início da torácica, o centro de força humeral, que tem a projeção posterior. Nós vamos encontrar na região da coluna lombar o centro de força lombar. E nós vamos encontrar aqui no final da coluna, do cóccix, voltado para baixo, e aí ele se estende mais do que isso aqui, a gente vai ver na figura mais adiante, o centro de força básico. Esse centro de força lombar é o mesmo que Ionara e Jacó chamam de Meng-Men. Eu prefiro na língua portuguesa, centro de força lombar, até para seguir pela localização dele, centro de força lombar. Esse centro de força, ele vem sendo estudado de algum tempo para cá, de alguns anos para cá. A Ionara Rocha foi quem primeiro apresentou esse centro de força, com o nome de Meng-Men, que é um nome em chinês, que ela pegou na internet, esse nome, e ela começou a estudar esse centro de força relacionando a questão da hipertensão. E aí nós vamos ter, acredito que na parte da tarde, nós trouxemos algumas doenças, e aí nós vamos falar sobre essas doenças, seus aspectos energéticos, centros de força que estão envolvidos, pelo menos até onde a gente tem um conhecimento atual, o que vem se desenvolvendo na área de tratamento dessas doenças em termos magnéticos, tá? As implicações que as nossas energias ou centros de força têm nessas determinadas doenças. Isso nós vamos ver na parte da tarde. Então, a Ionara, no encontro, foi acho que o 5º encontro de magnetizadores que foi realizado na Flórida. Foi lá onde ela apresentou pela primeira vez esse centro de força com o nome de Meng-Men. Mas ela já conhecia anteriormente esse centro de força, Jacó já conhecia, eu também já conhecia, outras pessoas já tinham alguns indícios de que existia um centro de força naquela região ali. Não sei porque às vezes a gente aplicava um passe em alguém aqui na região do básico. Quando a gente fazia um tato magnético ao longo de toda a extensão das costas, a gente às vezes percebia que a desarmonia que estava aqui no básico, ela passou para aqui. E aí, não somente eu, mas outros magnetizadores, e o interessante é isso, porque são as evidências que vão aparecendo, porque aí não parte de uma única experiência, mas outras pessoas vão percebendo a mesma coisa, mesmo sem elas terem se comunicado antes, a gente vai então convergendo as informações. Então, outros já tinham percebido também que isso acontecia. E por quê? Que o fluido que estava acumulado aqui, quando tratado dessa região, ele se acumulava aqui. O que é que havia de especial nessa região? Então, há um centro de força nesta região aqui. E qual é a função desse centro de força? Onde exatamente ele se localiza? Que órgãos físicos estão ligados a ele? Qual é a função dele dentro de todo o circuito energético? E nós começamos a estudar esse centro de força com a ajuda de sonâmbulos e numa reunião mediúnica, elaborada com esta finalidade de estudar com a ajuda dos espíritos, onde nós pudemos questioná-los para que eles nos ajudassem a entender melhor a respeito deste centro de força e juntar com as informações de alguns sonâmbulos sobre o
que é que a gente poderia compreender sobre isso aqui. E nós conseguimos ter informações interessantes sobre esse centro de força. Logicamente, buscando fazer uma análise, buscando ver o que era de informação que convergia, o que era que outras pessoas em outros centros espíritas já tinham descoberto a respeito, o que é que eles achavam daqueles conhecimentos, se tinha nexo ou se não tinha nexo, se estava dentro de um bom senso, dentro de uma lógica, dentro das percepções práticas dos magnetizadores. Então, nós pegamos essas informações e começamos a analisar, deixando de lado aquilo que era duvidoso, ou aquilo que era incoerente, sabidamente incoerente, ou aquilo que era duvidoso, buscando tirar as dúvidas, ou buscando verificar aquilo que parecia estar dentro de uma lógica, o que é que na prática já se poderia evidenciar a respeito, se a prática mostrava o mesmo que aquela teoria estava mostrando, para que a gente fosse tendo evidências. E essas informações nós não divulgamos para ninguém, porque nós não podemos ainda ter isso como uma verdade, como algo certo. Ainda estamos em análise, ainda estamos buscando evidências maiores a respeito do que está ali sendo dito. Que não é porque veio dos espíritos, ou porque partiu dos sonâmbulos, que eu vou tomar como uma verdade inquestionável. Preciso, como eu disse logo no início, temos que ter prudência com relação a isso. Então, antes de divulgar, eu preciso ter pelo menos uma relativa certeza de que aquilo está correto, para só depois a gente poder divulgar. Mas algumas coisas a gente já sabe a respeito desse centro de força. Ele é um grande auxiliar do centro de força básico. Isso nós vamos ver mais adiante. Assim como o básico, ele é o grande responsável como propulsor das energias que voltam em direção ao coronário, o lombar é o seu grande auxiliar nesse processo. E depois que a gente tratava a desarmonia aqui no lombar, muitas vezes a desarmonia se instalava aqui no humeral. E isso mostrava o quê? Que todos eles precisavam de tratamento, todos eles estavam com uma certa desarmonia. E que esse sistema de refluxo, como Jacó gosta de chamar, esse sistema de refluxo estava comprometido. E aí vem uma hipótese. É bem provável que entre eles três existam diversos outros centros de força intermediários. É uma hipótese, não estou afirmando, mas é bem provável, para que as energias elas vão passando de um para o outro até chegar ao coronário. E por que a gente percebe tão claramente a presença deles três, não percebe dos outros? Talvez porque falte um interesse mais específico para se perceber esses centros de força. Um tato magnético mais direcionado para a obtenção desses resultados, para que a gente consiga percebê-los melhor. Então, talvez a gente coloque a nossa atenção, quando faz um tato magnético, uma atenção maior neles e esquece o resto. Ou talvez também, ainda talvez porque eles sejam mais secundários, de menor importância. Então, talvez quando esses três se desarmonizam, isso sobressai mais fortemente, fica mais perceptível ao tato do magnetizador. Sendo os outros, talvez secundários, são de menor importância, sua desarmonia não ressalta tanto, não fica tão visível ao magnetizador. Talvez por isso. Mas vamos em frente. No final da manhã, nós vamos dar um tempo aí para quem quiser fazer perguntas, tá? Aí vocês podem ir escrevendo aí. No final da tarde também a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui nós temos a visão de um centro de força, ele visto de maneira lateral, como normalmente ele é visto, aqui ele é visto de frente, numa visão do topo. Tá? Então, aqui no azul, eu estou vendo ele de frente, como é que ele é. Só que ele é mais do que isso, mais do que normalmente os videntes enxergam.
ele tem expansões, aquele visto de frente, aquele visto de lado. Ele tem expansões. Por que a maioria dos videntes enxerga assim e não assim? Pelo limite da percepção, a captação da imagem, a captação através do vidente, da sua vidência. Porque essas expansões, elas são compostas de fluidos bem mais sutis, mais difíceis de serem vistos pelo vidente. Então, alguns videntes conseguem enxergar, a maioria não consegue. Assim como a grande maioria das pessoas consegue enxergar como que se fosse um revestimento esbranquiçado ao redor de cada pessoa. E se consegue ver isso principalmente ao redor da cabeça. Algo como que de 1 centímetro a 1,5 centímetros de espessura, algo esbranquiçado. Alguém já viu isso? Alguém já viu? A maioria já deve ter visto isso. Só que a aura é somente isso? Claro que não. A aura é muito mais do que isso, muito, muito mais do que isso. Mas por que a maioria só enxerga assim? São os limites da percepção de clarividência. A maioria consegue enxergar aquilo ali. Alguns vão enxergar outros aspectos mais detalhados desta aura. E muito poucos vão enxergar mais longe ainda. Mas há aspectos da aura que talvez ninguém tenha enxergado até hoje, precisando de uma percepção muito mais avançada para se conseguir alcançar isso. Então, o que é centro de força? Isso aqui eu tirei de um dos livros de Jacó. Os centros de força são fulcros ou vórtices energéticos. Vórtices energéticos. Espécies de funis giratórios, como se fossem pequenos redemoinhos, situados nas confluências do perispírito com o corpo físico. Ou seja, na região vibratória de ligação entre o corpo e o perispírito. Esses centros funcionam em forma giratória, em sentido horário, com maior ou menor velocidade, a depender de cada um deles. Eles giram, como é que a gente sabe? Os videntes conseguem perceber, e não é um vidente, os videntes conseguem perceber que ele tem um movimento giratório e que esse movimento giratório é em sentido horário, no sentido do relógio, e numa velocidade que vai diferenciá-los. Velocidade maior em uns, menor em outros. E onde é que ele vai se situar? Nas confluências entre o perispírito e o corpo físico. Não é na região geográfica entre perispírito e corpo, é na região vibratória entre perispírito e corpo. Deixa eu ver se eu coloquei uma outra imagem aqui. Não, mas não quero mostrar essa agora. Então vamos nessa aqui. Aqui em cima temos o coronário, é o de frequência mais elevada. Portanto, ele é o que gira em maior velocidade de todos e, portanto, é o que trabalha com energias mais sutis. Então, ele se alimenta, ele trabalha com energias sutis, devido à função que ele exerce nesse todo aí. Então, nós temos aqui, eu esqueci de mostrar, nós temos aqui uma representação muito, muito básica da aura. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela. Então, à medida que a gente vai descendo, nós vamos tendo centros de força que giram mais lentamente, trabalhando numa frequência mais baixa, trabalhando com energias mais densas. Então, nós vamos ter o coronário, é o que trabalha com energias mais sutis, funciona, gira de maneira mais rápida e é o de mais elevada frequência. Nós vamos ter o genésico, o que trabalha, que gira mais lentamente, deles, dos 7 ali, mais lentamente, portanto, trabalha numa frequência mais baixa com energias mais densas. Não é que as energias do genésico sejam ruins, não é isso. A função que ele exerce, sendo uma função, vamos dizer, mais básica, ele precisa de energias mais densas. Energias mais densas, não são energias
menos boas, energias mais densas, pela função que eles exercem. Por exemplo, o gástrico está ligado a funções gástricas, trabalha diretamente com funções relacionadas à manutenção do corpo. Então, ele precisa de energias mais densas para fazer isso, para essa função. E nós vamos ver mais adiante a função específica, um pouco da função específica de cada um deles. Além dos centros de força, nós temos os NADs. Nós vamos ter um NADs principal, que vai de cima a baixo, do coronário ao genésico, interligando todos esses centros principais. Interliga eles. E é por esse NADs que as energias elas fluem e refluem. Então, é como se fosse um tronco principal ao qual cada um daqueles centros de força principais estivesse ligado. E nós temos NADs, aqui é só uma figura representativa, porque realmente são muitos. Aí, se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar uns que dizem que nós temos 300 mil NADs, outros que dizem que a gente tem 70 mil NADs. Eu não sei quem foi que já contou. Tem como saber, bom, a gente vai ter um dia condições de saber quanto, assim como a gente tem condições hoje de dizer quantas ramificações nervosas a gente tem, quantas células a gente tem no corpo. Quem foi que já contou? Ninguém contou, mas se tem um cálculo aproximado de quantas células a gente tem no corpo. Mas nós não temos instrumentos ainda adequados para ter uma ideia da quantidade de NADs que nós temos, mas são muitos. Para que eles servem? Eles são ramificações. Nós podemos, só para fazer uma comparação, nós podemos comparar os NADs com o nosso sistema nervoso, com os filamentos nervosos, com os nervos que a gente tem espalhado por todo o nosso corpo. Para que servem esses NADs? Esses NADs eles têm múltiplas funções. Eles interligam os centros de força, tanto os principais como os secundários. Eles carregam energias de um lado para o outro. Eles distribuem as energias entre os centros de força. Eles atravessam as dimensões, carregando energia do perispírito para o corpo, alimentando cada célula do nosso corpo. Alimentam o perispírito, alimentam o corpo físico, distribuem energias. A palavra nadis é uma palavra em sânscrito. A gente não tem uma palavra em português, por isso a gente usa a palavra original, nadis, cuja tradução seria canais. Só que aí há uma falha na tradução, talvez por não existir uma palavra adequada para traduzir, ou talvez também ainda pela limitação daqueles que com a sua percepção conseguiu enxergar os nadis, mas os nadis não são canais. As nossas veias, nossas artérias são canais. O sangue transita por dentro deles. Mas nós temos os nervos, por exemplo, que não são canais. Mas a eletricidade transita pelos nervos, mas eles não são canais. Há um outro sistema que é mais avançado do que no sistema circulatório. Porque a eletricidade é um fluido. A eletricidade é um fluido. Muito mais denso do que o magnetismo, mas é um fluido. Então, ele não circula por dentro de um canal como o sangue. Então, aqui nós temos os nadis, que nem biológico no perispírito. Então, ele não é um canal por onde o fluido magnético transita. A palavra canal talvez tenha sido uma incapacidade, uma redução no momento de fazer a tradução, pela inadequação, por não existir um termo adequado para a tradução, acabou se colocando canais, e talvez pela forma como alguém tenha visualizado essas energias transitando. O que ocorre é que as energias pelos nadis, elas transitam em alta velocidade. Em alta velocidade. Vocês já devem ter visto na televisão
uma imagem de um cometa em movimento. Aí tem aquela longa cauda brilhante. O cometa é aquilo tudo ali? Não é. O cometa é apenas aquela parte inicial. Que aí eu não sei dizer ao certo de que é que ele é formado. Mas é só aquela parte inicial. E aquela parte brilhante, toda aquela cauda brilhante do cometa é o quê? É o rastro por onde ele passou e acabou deixando resíduos. Mas ele não é propriamente o cometa ali. Uma outra comparação para a gente entender. Vocês também já devem ter visto na faculdade, na escola, na televisão, aquelas imagens dos elétrons girando ao redor do núcleo do átomo. Com a imagem que passa, há toda uma trajetória que o elétron faz ao redor do núcleo do átomo. Como ele passa em altíssima velocidade, parece que ele é toda aquela trajetória, mas não é. Ele é apenas uma partícula, mas aquele rastro que ele deixa é devido à alta velocidade em que ele passa. Da mesma maneira que um ventilador, ele parado a gente enxerga, ele tem 3 hélices. Mas quando ele gira em alta velocidade, parece que ele só tem uma hélice que é redonda. A gente não consegue visualizar as 3 hélices. Então, essa dificuldade de percepção fez com que a gente imaginasse que os NADs são canais ocos e que por dentro a energia magnética passasse. Não é assim. Eles têm, logicamente, uma trajetória mantida por um campo energético que faz com que ele siga, aquela energia siga naquele sentido, naquela direção, para aquele lugar. E a energia, quando ela passa em alta velocidade, deixa todo aquele rastro parecendo que ela está transitando por dentro de um canal, mas não é. Então, NADs a gente chama que são canais energéticos, mas são trajetórias energéticas por onde as energias magnéticas elas vão transitar em alta velocidade. Nós mostramos ali 7 centros de força principais e mais 3 na parte posterior, mas existem muitos outros que são centros de força que vão ajudar cada um daqueles centros principais. Então, eles estão localizados em locais estratégicos do perispírito. Por exemplo, nós temos nas articulações centros de força, nos ombros, nos cotovelos, nas pontas dos dedos, na palma das mãos, justamente por aí quando a gente emite as nossas energias. A gente vai ter nos joelhos, nos quadris, em diversos locais dos membros inferiores. E aí o Ivan Souza, de Itabuna, que vem se dedicando a estudar estes centros de força que ficam localizados nos membros inferiores e que estão relacionados ao tratamento de problemas circulatórios. E aí nós vamos ter em diversos locais, espalhados no perispírito, centros de força de maior ou de menor importância, que vão exercer diversas funções aí, no funcionamento de todo esse complexo que é o nosso sistema energético, o sistema fluídico. Então, os NADs a gente sabe que é uma infinidade, mas a gente não sabe ainda por onde eles transitam, qual é a conformação desse sistema de NADs, mas a gente sabe que eles estão espalhados em diversas partes do perispírito, levando as energias de cá para lá, de lá para cá, e também trocando energias entre o perispírito e o corpo e o perispírito. Só para relembrar, nós temos aqui uma representação do espírito, como sendo uma flama, uma centelha. Nós temos aqui o nosso perispírito e temos aqui o nosso corpo físico. Os 3 estão interligados e o que ocorre em um se reflete nos demais. A gente separa os 3 por um efeito didático, mas na prática eles não se separam, eles funcionam
tempo inteiro juntos. Quando eu falo para vocês, é o Espírito quem deseja falar. Não é o corpo que tem vontade. O corpo não tem vontade de nada. Quem tem vontade é o Espírito. Quem quer expressar uma ideia é o Espírito. Essa ideia ela passa através do perispírito e o corpo realiza a ação de falar, de fazer um gesto, de caminhar. Imagine a quantidade de coisas que a gente faz, que a gente percebe, e a grande maioria que a gente não percebe, que faz de maneira automática, como respirar, como o funcionamento interno, por exemplo, do nosso corpo, a digestão, a queima de substâncias quando chegam nas células, e quantas coisas, atos mesmo de vontade que a gente realiza no dia a dia, a gente nem percebe. Mas que, logicamente, tudo isso tem um impulso do espírito, não é propriamente do corpo, é do espírito. Mas quem executa é o corpo, porque a gente está no meio material. No plano espiritual, quem vai fazer essa execução dos desejos, das vontades, do pensamento, do espírito, é o próprio perispírito. Mas no nosso caso, o perispírito ele é o intermediário. Então o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Se eu não me engano, quem disse isso foi o Leon Denis. Então o que ocorre em qualquer um deles vai se refletir automaticamente nos demais. Seja em termos de harmonia ou de desarmonia. Seja algo bom ou ruim que a gente faça. Seja um pensamento que foi apenas um lampejo muito rápido, isso vai interferir de alguma forma no perispírito e no corpo. Seja uma colherinha a mais de açúcar que eu coloco no suco, isso vai se refletir a nível de perispírito e de espírito também. E vai fazendo parte no espírito de toda a sua bagagem de experiências, de conhecimentos, de aprendizados que o espírito tem. Então, eu estou falando tudo isso para a gente falar sobre corpo mental e duplo etérico. Corpo mental, aí nós vamos ter nas correntes espiritualistas, esotéricas, a ideia de que nós temos vários corpos. Geralmente se diz que são 7 corpos. Aí nós teríamos, um deles seria o duplo etérico, um outro seria o corpo mental, e aí André Luiz ele usa essa nomenclatura, corpo mental. Mas aí para a gente... se é um corpo ou não é um corpo, eu não sei dizer. Então, vamos nos manter ainda na ideia de que nós somos 3 em 1, corpo, perispírito e espírito. O corpo mental, ele estaria aqui, situado entre o perispírito e o espírito. E o duplo etérico, ele estaria situado aqui, seja como um corpo à parte, seja como um campo à parte do próprio perispírito, enfim, seja qual a denominação que a gente queira utilizar, o duplo etérico, vibratoriamente, ele estaria situado aqui entre o corpo e o perispírito. Imaginemos que o espírito é um ser imaterial, ele não é matéria. No universo só existem 2 elementos. Tirando Deus, nós temos 2 elementos, que são... Qual é o primeiro elemento que nós temos no universo? Está nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro elemento que existe no universo? Espírito e matéria são os 2 elementos que compõem todo o universo. E Deus, logicamente, né? Mas que compõem o universo, espírito e matéria. O que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito. Então, perispírito não é espírito, não tem vida, é matéria. Os fluidos mais sutis dos espíritos puros é matéria. A matéria mais dura, mais densa, a rocha mais dura que a gente tiver é matéria. E toda essa matéria, do mais sutil ao mais denso, ela é
toda ela, imagine a imensa variedade de matéria, sutil e não sutil, que existe no universo inteiro. Conhecido por nós e não a grande parte não conhecido por nós. Toda essa matéria é proveniente de uma única substância, que é o fluido universal. Uma substância única que origina todas as demais substâncias materiais, densas ou não densas. Por isso que os Espíritos disseram uma coisa que às vezes a gente lê e não entende o que ele está querendo dizer ali. Tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Foi isso que possibilitou Jesus transformar água em vinho. Por quê? Porque tanto a água quanto o vinho vêm da mesma substância, que é o fluido universal. Modificações no fluido universal geram a água, geram uma pedra, gera o nosso corpo, gera o vinho. Isso, Jesus transformou água em vinho. Por isso, nós magnetizadores não conseguimos chegar a tanto, mas nós podemos transformar a água, que simplesmente é água de beber, numa água que é uma substância terapêutica que vai fazer bem àquele doente. Transformamos uma coisa em outra, porque tudo está em tudo. O magnetismo, a água, são provenientes da mesma substância que se transforma em várias, que toma vários aspectos e que daí exerce as mais diversas funções no universo. Então, nós temos o espírito como um ser imaterial, que não é matéria. Matéria ali é perispírito e corpo. Algo que a gente não consegue imaginar. Por isso, quando Kardec pergunta, o espírito tem uma forma? Não para vós. Nossa mente tridimensional não consegue imaginar a forma que um espírito tem. Olha, eu não estou falando do espírito revestido do perispírito. Estou falando do espírito sozinho. Qual é a forma que ele tem? O mais aproximado para a nossa compreensão seria imaginar o espírito como sendo uma centelha. Para os espíritos elevados, que têm uma capacidade de percepção, para eles entendem aquela forma. Nós não conseguimos entender aquilo como uma forma, porque a nossa mente tridimensional é muito limitada. A gente entende como formas, algo que seja redondo, que seja triangular, que seja quadrado, que seja reto, que seja curvo. A gente entende as formas. Mas para o espírito não existe forma, porque ele não é matéria. Só o que tem forma é matéria. O que não é matéria não tem uma forma, pelo menos não uma forma que nossa mente consiga compreender. Então imagine algo tão sutil ter que se ligar a um corpo denso, de matéria densa. É impossível. É impossível, não tem como. Daí porque o espírito precisa de algo que intermedie essa relação entre eles dois, que é o perispírito. Que é matéria, mas é uma matéria muito mais sutil do que o corpo. Muito mais sutil que o corpo. É tanto sutil que a gente não consegue ver. Somente aqueles que têm uma capacidade de vidência, de clarividência, conseguem enxergar o espírito desencarnado, aí vai conseguir enxergar o perispírito dele. Nós, normalmente, não ficamos enxergando os perispíritos uns dos outros, não enxergamos. Porque ele é de uma matéria, mas uma matéria sutil. Então, imaginemos ainda que esse perispírito ele tem que se conectar ao mesmo tempo com algo que é muito denso, que é o corpo, e algo que é muito sutil, que é o espírito. Como é que ele consegue? Ele consegue fazer isso porque ele é extremamente dinâmico. Ele não é estático como o nosso corpo. Ele é muito dinâmico. Então, ele vai possuir, como é que nós poderíamos dizer, não são camadas, mas ele possui um aspecto de vibrações muito sutis que vão se conectar ao espírito. E ele vai ter, ao mesmo tempo, também um aspecto de vibrações muito densas que consegue se conectar
ao corpo. Daí ele consegue tanto se ligar a um quanto se ligar ao outro. E essa região ou vibração do perispírito que se conecta ao corpo é o duplo etérico, que é onde está o armazenamento das nossas energias vitais, ou energias magnéticas. O duplo etérico, ele armazena essas energias que a gente utiliza no passe. Por que estão essas energias magnéticas nessa região mais densa do perispírito, já quase chegando no corpo? Porque essas energias magnéticas, elas vão servir para vitalizar o corpo. Existem aspectos aqui na ligação do perispírito com o espírito? Tem, mas a gente não consegue nem ainda compreender direito a ligação dele com o corpo, imagine com o espírito. Então não vamos entrar por esse caminho aí, porque a gente vai se perder. Pelo menos eu, talvez alguém aí já tenha um conhecimento desenvolvido acerca disso, eu não tenho. Prefiro não me aventurar por aí. André Luiz, ele vai chamar isso de corpo mental. E ele também nem se arrisca, ele fala só um pouquinho sobre isso aí, deixando para o futuro a gente ter uma melhor compreensão a respeito. Mas a região mais densa do perispírito se conecta com o corpo, é a região do duplo etérico, o corpo etérico, como queira chamar. Aí nós temos o armazenamento das nossas energias magnéticas. E é aí no duplo etérico onde estão situados os centros de força. Para que é que serve o centro de força? A gente viu que eles giram, né, em sentido horário, a gente sabe onde é que eles estão ali, a localização deles, mas para que é que eles servem? Eles servem para fazer um trânsito, basicamente falando, um trânsito de energias entre corpo e perispírito. Por isso eles estão nessa região mais densa do perispírito. São vórtices energéticos, como se fossem pequenos túneis dimensionais. Porque eles vão ter que fazer a energia passar de uma dimensão, que é do perispírito, para outra dimensão, que é a dimensão do corpo. Onde nós temos aqui as 3 dimensões. Então ele vai ter que conseguir fazer, olha que é um sistema avançado. Quando a gente pega a anatomia e fisiologia do corpo humano para estudar, a gente vê que coisa complexa e maravilhosa é essa máquina que a gente tem aqui. Tudo foi pensado nesse corpo, os mínimos detalhes, ao nível das células, ao nível das moléculas, o funcionamento de cada coisa que se interliga. A gente separa em vários sistemas para estudar: sistema circulatório, respiratório, digestório, sistema nervoso, sistema endócrino. A gente separa para estudar, mas tudo está interligado. Os hormônios transitam através do sistema circulatório, vão ativar ou desativar determinadas áreas, determinados órgãos. O sangue que circula levando o alimento que entrou pelo sistema digestório e que depois que é fragmentado o máximo que é possível, penetra pela corrente sanguínea, recebe uma filtragem lá no fígado. É complexo e é divino. Que tudo ali funciona milimetricamente. É de uma complexidade enorme. Imagine o perispírito, o quanto não é muito mais complexo, dinâmico e mais divino ainda do que o próprio corpo físico. Multifuncional. E o contrário também. Exatamente. Então veja como ele é dinâmico e complexo. E olha, nós estamos falando aqui, é o básico do básico. É o básico do básico. Imagine antigamente que os anatomistas não conheciam nem as células. Não sabiam nem que existiam as células humanas. E olha o quanto que esse conhecimento se desenvolveu até os nossos dias.
E o quanto que esse conhecimento ainda vai se desenvolver, porque os fisiologistas não conhecem tudo do funcionamento do corpo humano. Há determinados detalhes que ainda podem ser melhorados, corrigidos, ampliados. O perispírito nós estamos começando a estudar agora. Estamos nos primórdios do conhecimento do perispírito, mas a gente já consegue ver, nossa, como ele é maravilhoso, como ele é dinâmico, como é complexo. Porque ele tem que fazer essa interligação entre espírito e corpo e todo esse trânsito de energias. E não só de energias. As nossas percepções, as nossas emoções, nossos sentimentos, as vontades do espírito. Quando a gente tem uma emoção de medo, o medo não está no corpo. O medo é uma emoção. Ela se origina no perispírito. Mas isso traz reflexos ao nosso corpo físico. Os pelos ficam arrepiados, a pele fica mais pálida, a gente começa a tremer. São reações físicas a algo que aconteceu no perispírito e que tem que sair do perispírito e influencia automaticamente, em alta velocidade, influencia o corpo através dos centros de força. Então, pelos centros de força não transitam só energias. Transita tudo. Tudo que tem que passar tem que ser trocado entre corpo, perispírito, espírito, tem que ser entre eles três. Da mesma maneira também, algo que eu vejo com minha visão física, com meu sentido físico, isso tem que atravessar o perispírito, e aí vai passar pelos centros de força, atravessa o perispírito e vai ser enviado ao espírito. Porque isso vai trazer uma consequência no espírito. Algo que eu vi que pode ter me maravilhado, que pode ter me aterrorizado, que vai produzir emoções, sentimentos e pensamentos diferenciados. Como eu posso também ouvir uma música linda e ficar maravilhado com aquela música, e aquilo vai me trazer uma emoção de muito prazer, que vai me conectar a uma outra coisa que já me aconteceu num outro dia, na semana passada, no ano passado, há 20 anos atrás. Ou seja, são informações que transitam entre espírito, perispírito e corpo e vice-versa. Você queria falar? Como funciona a anestesia? Tá. A anestesia ela funciona a nível físico, no sistema nervoso, fazendo com que a informação do que acontece no corpo seja retido no sistema nervoso e não passa para o perispírito. A informação, para que eu sinta a dor, a informação tem que chegar no espírito. Tá? Eu só sinto dor porque eu tenho um espírito ligado ao meu corpo. Então, se você cortar um cadáver, ele não sente nada, ele não dá grito de dor nenhum. Porque ele não sente dor. Tá? Mas aí vocês vão dizer, mas não tem espíritos que você mexe no cadáver, o espírito sente? É porque ele ainda está ligado ao cadáver. Quando ele se desligar, não tem mais essa percepção. Então, a anestesia ela funciona a nível do sistema nervoso, impedindo que a informação do corte da cirurgia, por exemplo, corte da cirurgia, essa informação de que um tecido ali está sendo lesado, essa informação não passa para o perispírito, fica só até o sistema nervoso. Não passa para o perispírito, portanto, não chega ao espírito, portanto, não há sensação de dor. E aí depois vem o uso dos analgésicos, para que quando eu saia da anestesia, eu continue sem sentir dor, ou eu vou sentir pouca dor. Que aí vai entrar o efeito dos analgésicos, né, para cessar a dor, já cessada a anestesia. A anestesia, através do sonambulismo, através do magnetismo, a anestesia também pode ser providenciada. Nesse caso, ela vai agir não só a nível de sistema nervoso, mas a nível também de perispírito, pelo menos nas faixas mais densas do perispírito.
Então, a anestesia por magnetismo, ela vai mais profundamente, ela vai além do sistema nervoso, chega até o perispírito. Daí a pessoa pode ser cirurgiada e não sente dor. Uma informação que um amigo meu me transmitiu a semana passada é que na França, talvez em alguns outros países, a anestesia vem sendo paulatinamente substituída, a anestesia química vem sendo paulatinamente substituída pela energia magnética. Energia magnética transmitida via hipnose. O uso da hipnose para proporcionar a anestesia, substituindo a anestesia química. Há um movimento, segundo este meu colega, há um movimento na França nesse sentido. E a gente sabe, porque é pouco divulgado isso, a hipnose hoje ela é muito utilizada, tanto pela medicina, quanto pela odontologia, como pela psicologia. É muito utilizada. Então, a odontologia, por exemplo, usa a anestesia hipnótica no caso de pessoas que têm medo da anestesia química, ou que têm medo de uma extração dentária, ou têm trauma de dentista, ou crianças que têm medo de ir no dentista, ou pessoas que não podem receber a anestesia química, e aí se usa a anestesia hipnótica para fazer extrações dentárias, enfim, todo o trabalho dentário. Existe isso em grande desenvolvimento, só que é algo que é muito pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado. Vamos em frente. Que horas é que a gente vai parar? 10? Tá. Aqui nós temos apenas uma representação da aura. Desconsiderem as cores, tá? Não levem em consideração as cores. São uma representação básica. Tem cores na aura? Tem. Dos centros de força, tem cores diferenciadas? Tem. Mas se a gente for buscar na internet, a gente vai ver que há divergência de informações. Que coexistem em que centro de força? Quais são as cores das auras? Existem, mas como as informações são divergentes, a gente prefere não entrar nesse campo aí. Por isso que naquela imagem lá de centro de força, nós colocamos uma imagem preto e branco. Tá? Prefiro não dar definição de cores para centros de força, mas tem. A aura também tem, e vai diferir de indivíduo para indivíduo. E a aura ela existe em diversas camadas vibratórias. Uma que geralmente é vista pelas pessoas, pela maioria das pessoas, é uma que é bem estreitinha, cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, quase colando a pele, de cor esbranquiçada, como se fosse um branco meio que leitoso. Isso aí não se tem dúvida, porque quase todo mundo consegue enxergar. Mas ela existe expansões. Existiu no século XX, se eu não estou enganado, início do século XX para meados do século XX, um estudioso chamado Kilner. Ele criou um óculos feito por uma substância chamada dicianina. Com esse óculos ele conseguia enxergar a aura das pessoas. Então ele descobriu que essa substância ela proporcionava essa percepção. Então, com essa substância, que segundo ele desapareceu com a Segunda Guerra Mundial, essa substância desapareceu, então ele fazia óculos que, quando colocados, qualquer pessoa conseguia enxergar a aura da outra. E aí ele fez milhares de observações, ele fez estudos, e tem vários livros dele sobre esse assunto, é Walter Kilner, o nome dele. Ele fez muitos estudos aprofundados sobre isso. Ele pegou milhares de pessoas. O que é que ele fazia? Colocou um fundo preto na parede e as pessoas, uma a uma, ficavam em frente a esse fundo preto. Homens, mulheres, crianças, com os mais diversos tipos de doenças. A pessoa, logicamente, estaria sem roupa, ficava em frente a esse anteparo totalmente preto, para que pudesse ressaltar a cor da aura ficasse mais nítida para ele. Ele colocava o óculos e observava. Ia fazendo todos os relatos. Pois relatava a idade da pessoa, o sexo, o peso, a altura,
que tipo de doenças aquela pessoa passava, estava tendo no momento, enfim. E depois ele conseguiu, com isso, traçar um perfil de várias doenças. Qual era o aspecto da aura em determinada doença? Ele já conseguia relacionar, porque ele tinha feito milhares de observações e pegava as informações que convergiam. Pessoas que tinham o mesmo problema de saúde, gastrite, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas com gastrite, todas mostravam determinado detalhe na conformação da aura. E então ele começou a extrair daí um conhecimento onde ele podia dizer, você está doente de tal coisa, isso só pela imagem da aura que ele conseguia ver através desses óculos. Logicamente, é um instrumento material rudimentar. O que ele conseguia enxergar, segundo as descrições dele, eram 3 definições, 3 camadas, vamos dizer assim, da aura. A primeira que é bem próxima ao corpo, esbranquiçada, uma outra que é um pouco mais além, e uma outra que era bem maior, cujos contornos finais eram indefinidos. Ele não conseguia enxergar onde terminava, os contornos ficavam indefinidos. O que é que a gente entende por isso aí? O que é a aura? E isso aqui a gente tirou de André Luiz, das definições do espírito André Luiz. A aura interpenetra o corpo físico e se irradia a partir dele. Então, a partir de cada célula do corpo, partem emanações energéticas, que não só do corpo, mas também do perispírito. Então, a aura ela representa emanações energéticas do corpo e do perispírito. Então, interpenetra o corpo físico e irradia-se a partir dele. Sofre influências dos pensamentos e também da saúde física, emocional e espiritual do ser. E assinala o estágio evolutivo do ser, é um halo energético de cores variadas. E aí vai ter uma diferenciação enorme de pessoa para pessoa. A cor vai depender do indivíduo, do seu estado de saúde física, do seu estado emocional, do momento em que você está vivendo ou do aspecto geral do seu ser. A textura, o formato, a amplitude, tudo isso vai variar de acordo com cada indivíduo. E aí nós temos aqui a aura normal, ela geralmente tem essa conformação oval. E aí ela nos reveste em 360 graus. Ela se irradia para todos os lados. Então a gente está completamente envolvido por essas emanações energéticas, que partem desde o corpo físico e do perispírito para fora, formando esse halo energético. Então, nós vamos ter pessoas, por exemplo, que podem ter uma ruptura nessa aura, por onde ele vai perder energias. Ele pode ter uma má formação estrutural da alma, conformação diferenciada. Por exemplo, aqui pode ficar muito estreito e aqui embaixo mais largo. Pode ter um lado assimétrico, um lado mais ovalado do que o outro. Ela, no seu aspecto normal, ela é simétrica. Mas dependendo da doença, do problema que o indivíduo esteja vivenciando, ela perde essa simetria. Ela pode ficar torta, mais para um lado do que para o outro. Ela pode ter manchas. Ela pode ter manchas escuras em determinados locais. Ela pode ter rupturas, como eu falei. Ela é uma proteção, não deixa de ser uma proteção energética. Ela nos protege contra energias invasoras, energias intrusas. Mas pode haver perdas de energia, pode haver rupturas nessa aura, e nós não estamos ainda falando de centros de força. A própria aura ela pode ter essas deformidades que, logicamente, vão trazer prejuízos. E quando essas deformidades, esses problemas a nível dessas emanações energéticas se tornam de maneira crônica, começa a atingir o corpo físico e aí o problema começa a instalar no organismo físico. Começa a gerar um problema em determinado órgão. Daí porque nós temos que nos cuidar em todos os aspectos. Até porque, se nós sabemos que todos eles existem, a nossa responsabilidade aumenta.
E uma vez lá no meu trabalho, um amigo chegou lá contando que ele tinha mais ou menos uns 45 anos de idade, por aí assim, era casado, e ele teve um ataque cardíaco no meio da noite. Estava dormindo, se acordou, o peito doendo muito, ele acordou apressadamente a esposa, eu estou tendo um ataque cardíaco, me leve para o hospital. Só que ele falava isso aos berros, meio que desesperado. E aí correu para o carro, a esposa levando ele para o hospital, a esposa parando no sinal vermelho, e ele disse, não para em sinal vermelho, não, vai logo, a gente tem que chegar logo no hospital, precisa. E ele meio que desesperado, coitado, sem saber que aquele desespero só piorava seu coração. Mas é quando a gente leva em conta apenas o corpo físico, a gente só cuida do corpo. Porque a gente acha que a mente não interfere em nada nesse corpo, mas interfere. Mas nós sabemos que não só a mente interfere, que nossas energias também interferem, as questões espirituais, nossos sentimentos, eles se refletem no nosso corpo físico, como doença ou como saúde. E aí a nossa responsabilidade aumenta, porque além de cuidar do corpo, nós temos que cuidar de todos os outros aspectos para ter saúde. Só que no nosso caso, a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo é bom, porque agora eu sei o que é que me afeta. Porque se eu cuido só do corpo, e aí eu me comprometo mais, porque eu não cuido das outras áreas, mas já que eu sei que meus pensamentos também influem na minha saúde, então isso é bom, esse conhecimento, porque agora eu vou cuidar dos meus pensamentos. E aí vem sentimentos de rancor, de raiva, de medo, de insegurança, uma série de coisas que a gente pensa, que a gente sente, que a maioria delas a gente não sabe, a gente não percebe, mas que estão influenciando o perispírito e corpo físico. Daí o espírito Sócrates disse para Kardec, conhece-te a ti mesmo. Só que conhecer a nós mesmos é muito doloroso, é muito difícil. Não é fácil se conhecer. Não é fácil chegar até lá, como não é fácil a gente suportar o que a gente vai encontrar. Não é fácil. A gente achar, mas eu sou bonzinho, eu vou para o centro espírita 4 vezes por semana. Eu faço o bem a todo mundo, eu sou uma pessoa legal, todo mundo gosta de mim. É quando vai começar a se conhecer realmente, profundamente. É igual aquela história daquele filme antigo do médico e do monstro. A gente tem um monstro dentro de cada um de nós, existe um monstro lá dentro, mas a gente nem conhece. Às vezes, esse monstro coloca um dedinho para fora, aí a gente conhece um dedinho daquele monstro que está lá dentro, escondido. Então não é fácil, porque dói no orgulho nosso, dói no nosso amor próprio, a gente enxergar o que a gente é. Mas enxergando, fica muito mais fácil de tratar, porque ninguém vai tratar esse aspecto do nosso ser, ninguém vai tratar a não ser nós mesmos. Daí porque Jesus é considerado o maior terapeuta de todos, porque ele foi no âmago da questão, no mais profundo que a gente tem, precisa conhecer e tratar. Então, cuide do seu orgulho, cuide do seu ódio, desenvolva o amor ao próximo, um amor ao ponto de você amar os próprios inimigos, aqueles que lhe perseguem. E aí você vai estar se tratando lá no mais profundo do ser. Quando a gente conseguir isso, e logicamente a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, mas quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar realmente se curando de tudo. A gente vai estar indo lá no mais profundo do ser para fazer aquela limpeza maior de dentro para fora. Aí um espírito, só para a gente ir para o intervalo, essa semana um espírito chegou para a gente, que nós estamos estudando a respeito da esquizofrenia. Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões.
E aí nós começamos agora a dar continuidade à segunda fase desse estudo, agora questionando os espíritos a respeito. E aí um espírito se manifestou, ele dizendo que ele tinha sofrido de esquizofrenia a vida inteira dele, desencarnou assim, que agora estava em processo de restabelecimento. Então seria de utilidade para nós ele dar o depoimento dele, o que ele viveu, aquilo que ele ainda sente, como é que ele está, porque ele era testemunha de todo aquele processo. Então ele fez uma comparação muito interessante com um novelo de lã. Ele perguntou assim, o que é um novelo de lã? De fios, seja o que for. É um emaranhado de fios. E como é que você faz para você desenrolar todo esse novelo? Como é que você faz? E aí eu caí na besteira de responder, não, a gente vai procurando pelas pontas e vai puxando devagar, com cuidado. Ele está errado, não é assim. Se você abrir o novelo lá no meio, o que é que existe lá dentro? É lá que tem um nó. É lá. O erro é que vocês querem tratar pelas pontas. Tem que abrir esse novelo e desatar o nó que está lá no centro, lá no meio. É lá que tem que buscar. Quando vocês conseguirem encontrar um jeito para acessar esse nó que está lá dentro do emaranhado de fios, e encontrar um jeito de desatar esse nó, vocês terão resolvido, chegado ao X da questão. Então, quando nós realmente nos conhecermos, quando nós começarmos realmente a nos autocurar, buscando isso que existe lá no âmago do nosso ser, que é desconhecido para nós, e que a gente for buscando conhecer e tratar isso, a gente terá chegado ao X da questão e nós teremos saúde realmente. Nós precisamos de terapias por enquanto. Precisamos da terapia médica, psicológica, magnética, que nós ainda não conseguimos chegar ao X da questão e tratar ele lá dentro do ser. Mas quando nós conseguirmos, nós não precisaremos mais de nada. E essa lição de Jesus, desenvolver em nós o amor, desenvolver em nós a humildade, basicamente esses dois dos quais tudo mais decorre, amor e humildade. Aí sim a gente não precisa mais de nada. A gente conseguiu aprender tudo o que precisava aprender, pelo menos aqui no planeta Terra. E aí depois as lições prosseguem de outro modo, em outro canto, em outro lugar, em outra vibração. Bom, vamos para o intervalo então. Daqui a pouquinho a gente volta, mas antes